Parte 1: A equação do casamento. Por que construir uma equação do casamento? Você não encontrará na equação nada em que já não tenha pensado antes e que não conste das dezenas de teorias e métodos para tratar de relacionamentos de casal. A questão é que, numa relação amorosa, há um número enorme de fatores em jogo, e não é fácil visualizar quais são as fortalezas e vulnerabilidades de seu casamento nem testar como esses elementos se relacionam entre si. Ao construir a equação, meu objetivo foi justamente ajudá-lo a visualizar sua relação antes de buscar eventuais mudanças. Para lhe dar uma ideia de como pode ser difícil pensar na intricada rede de fatores que atuam em seu casamento, pense nos exemplos a seguir. Imagine que seu parceiro teve um pai autoritário e se tornou alérgico a pessoas de personalidade forte, precisando de parceiros tímidos. Mas talvez você tenha uma personalidade forte e, por sua vez, sonhe com um parceiro divertido, como era sua avó que você tanto admirava. No entanto, seu parceiro não tem senso de humor e se ofende com facilidade. E hoje você e seu cônjuge se percebem muito incomodados um com o outro. Nem sempre esse tipo de discrepância fica evidente antes do casamento. Quem sabe durante o namoro você tenha desconsiderado esses aspectos porque estava fascinado pela beleza e gentileza do parceiro, ao passo que ele estava ansioso para se casar antes dos 40. Vejamos um segundo exemplo. O modelo de casamento de nossos pais costuma influenciar muito nosso modo de lidar com o parceiro. Em geral, você tende a repetir o padrão de relacionamento de seus pais, ou, ao contrário, tenta evitar a todo custo a relação que assistiu entre eles. Digamos que seus pais vivessem brigando. É possível que você interprete qualquer crítica como ataque pessoal e responda sempre no estilo: bateu, levou. Seu parceiro também tinha pais em eterno conflito, mas, ao contrário de você, ele ficou tão traumatizado com as brigas dos pais que acha que um bom casamento não pode ter conflitos, e por isso se tornou demasiado contemporizador e engole mais sapos do que deveria. Um terceiro exemplo: a sintonia entre o temperamento e o ritmo dos parceiros. Talvez você seja um tipo mais acomodado e introvertido e seu parceiro, espaçoso, vitalizado e acelerado. Talvez você não aguente o ritmo dele, nem ele o seu. E por isso se irritam com o jeito um do outro. E para mencionar um último exemplo, imagine que os ciclos de vida de cada um possam não estar coincidindo mais. Digamos que para seu parceiro que teve uma fase de solteiro divertida e aventurosa, casar faça parte do projeto pessoal de se assentar, achar um rumo, e se dedicar a construir uma carreira e uma família sólidas. Mas quem sabe você tenha tido uma vida de solteiro cheia de restrições e busque no cônjuge um parceiro aventuroso, disposto a viajar, morar em outros países, e por isso você quer adiar por muitos anos os projetos de ter filhos, e investir na carreira, que ao parceiro parecem tão urgentes. Esses e muitos outros aspectos se entrecruzam num casamento e têm pesos diferentes. A equação do casamento procura descrever de modo articulado essas diversas possibilidades. Podemos comparar os fatores da equação às categorias utilizadas para descrever fenômenos climáticos. Alterações na umidade, chuva, vento, temperatura e topografia se afetam mutuamente e estão interligadas a todo o planeta, bem como ao Sol e à Lua.
estão interconectadas entre si, ao entorno, e em alguns momentos têm uma relação de causa e efeito, em outros, atuam juntas, se fundem ou se retroalimentam. Nem sempre conseguimos separá-las. Abordar numa mesma equação diversos desses fatores é apenas um modo de falar de vários ângulos de um mesmo fenômeno, seu casamento. Trabalho há mais de 20 anos com problemas de casamento e, para formular a equação, passei cerca de 7 anos coletando e analisando os temas de conflito e de convergências dos casais que atendi em terapia, bem como correlacionando aspectos como gênero, idade, diferenças culturais e sociais, estilos de comunicação, entre outras dezenas de variáveis. Também estudei um grande número de modelos de análise de casamento já existentes. Durante 4 anos testei em consultório, cursos e workshops algumas versões da equação até chegar na versão mais operacional e completa delas que apresento neste livro. Ela permite rapidamente reconhecer padrões e ciclos de casamento, bem como mapear as convergências e divergências entre os cônjuges. Mais importante, ao construir sua equação e perceber como os diversos aspectos se influenciam mutuamente, você poderá buscar mudanças em determinadas áreas de sua relação. Mas trata-se apenas de um modelo, há outros e seguramente nenhum é capaz de captar todas as facetas do fenômeno psíquico. Ainda assim, espero que a equação o ajude a refletir sobre seu próprio relacionamento e sobre como se posicionar em relação a ele. A equação do casamento apresenta 6 dimensões presentes na estrutura de todo casamento ou relação de compromisso em qualquer época, e vale tanto para relações hétero como para homossexuais. Como você verá nos próximos capítulos, cada uma das dimensões da equação foi desdobrada em diferentes aspectos. São 22 no total, mas não se preocupe em memorizá-los. Concentre-se apenas nas 6 dimensões das quais todos esses aspectos derivam. Depois de conhecê-las, você poderá construir sua própria equação do casamento. As 3 perguntas que a equação procura responder são: o que leva você e seu parceiro a quererem permanecer casados? E com que grau de satisfação? E como você pode se posicionar em relação aos eventuais problemas? Veja a seguir a tabela às 6 dimensões da equação do casamento. Dimensão 1 – compatibilidade psicológica. Dimensão 2 – saber conviver a 2. Dimensão 3 – graus de consenso. Dimensão 4 – atração e vida sexual. Dimensão 5 – ciclos de vida, pressões e frustrações externas. Dimensão 6 – vantagens de permanecer casado. Juntas, essas 6 dimensões levam ao grau de satisfação do casamento. As 6 dimensões acima se influenciam mutuamente e se somam. Em tese, qualquer uma delas pode estar tão prejudicada que inviabiliza o casamento. Ou, ao contrário, ela pode ser tão satisfatória que compensa deficiências nas outras áreas. Como mencionado, as 6 diferentes dimensões valem para relacionamentos em geral, mas o peso de cada uma delas varia de acordo com o contexto pessoal e cultural. Neste livro nos concentraremos nos casais contemporâneos, em que ambos os parceiros buscam a felicidade pessoal e se relacionam considerando a igualdade entre os gêneros. Se este for seu caso, muito do que será dito aqui irá lhe servir. Nos próximos capítulos, além de tratar do funcionamento de cada dimensão, também discutiremos até que ponto elas podem ou não ser mudadas.
Ninguém sabe a priori o que torna uma dimensão da equação importante para você ou seu parceiro, tampouco se pode adivinhar quais das diferentes combinações possíveis serão satisfatórias para vocês. Esses balanceamentos na arquitetura de seu casamento são sutis, móveis e muitas vezes inconscientes. Daí os modelos prontos não serem bons conselheiros. Mas, ainda assim, é possível apontar algumas tendências mais comuns nas equações dos casamentos atuais. Na parte 3, descrevo diversas situações e tipos de casamento, e proponho que você teste na prática novos arranjos, explorando o potencial de mudança em cada dimensão. Espero que, ao compreender melhor como os vários elementos se articulam em seu casamento, você possa se conectar mais com seu parceiro e consigo mesmo.